Gostaria de pedir aos amados irmãos que abrissem sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 12. Evangelho de João, capítulo de número 12. Glória a Deus. João, capítulo de número 12, nós vamos ler o verso de número 46. Evangelho de João, capítulo de número 12, verso de número 46. Que diz assim: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Amém. Vamos orar? Bendito Deus, nós te bendizemos e glorificamos o teu santo nome, por tua revelação, Senhor, por tua palavra. Eu rogo a Ti nesta hora, Senhor, que o Senhor opere sobre nós pelo Teu Espírito, Senhor, nos concedendo, Senhor, a graça do entendimento, a fim de compreendermos aquilo que desejas instruir a cada um de nós esta noite, Senhor. Pai Santo, que o Senhor possa, Deus, trazer cada mente cativa à Tua vontade, tirando, Deus, todo pensamento, Senhor, contrário ao Teu querer dos nossos corações, e que possamos nós, ó Deus, está sendo enriquecidos a Tua verdade, Senhor. Opera sobre nós nesta hora, e sobre minha vida, careço, ó Deus, da Tua sabedoria, e que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, trazer à memória todas as coisas, Pai, que precisam ser ministradas esta noite, para que Teu nome seja glorificado, e Sua igreja, Senhor, seja edificada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, há um bom tempo nós temos sido assolados por muitas enfermidades e percebemos então a ausência de muitos irmãos em nosso meio por conta disso. Outros também estão desanimados, alguns apresentam quadros de ansiedades, alguns estão esfriando na fé. Isso tem sido uma preocupação nossa, minha e dos demais líderes desta casa, para que o nosso Deus possa trazer ou revelar a nós a causa de todas estas coisas estarem acontecendo, não é? E hoje pela manhã nós ouvimos o testemunho do diácono Denberg, falando também acerca da dificuldade que é de estar fazendo o que tem que fazer com amor para o Senhor. E ele falou da dificuldade que é, da luta que se tem de vir de sua casa para cá, muitas vezes chega atrasado e até vem de carro e ainda se atrasa, algo dessa natureza, e está registrado na ministração dele, na direção desta manhã da escola bíblica, o seu testemunho acerca disso. E nós contemplamos também muitos outros irmãos que agem da mesma natureza, e às vezes queremos entender a razão do porquê tudo isso acontece no meio cristão, não é? E justamente orando e pedindo a Deus que falasse algo conosco esta noite, foi que viemos para o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele foi escrito por volta do ano 70, 80 depois de Cristo. Depois que a igreja em Jerusalém tinha sido assolada e seu povo perseguido, muitos irmãos estavam sendo torturados e mortos, e muitos outros estavam sendo assolados também por falsos mestres que se levantaram naquela época para pregar um evangelho diferente daquele que foi deixado pelo Senhor Jesus e pelos santos apóstolos. Daí então uma confusão de ideias, de incertezas surge em nosso meio.
Mais do que nunca estamos vendo hoje também esta situação acontecer. Parece que o que acontece hoje não é novidade, porque também aconteceu no passado, e isso tem trazido, irmãos, uma frieza sobre o povo do Senhor, a ponto de nós deixarmos o nosso fervor e o nosso amor por Deus esfriar, e aí nós começamos a relaxar e nos tornar negligentes naquilo que nós deveríamos ser operosos praticantes. Isso tem incomodado demais o meu coração, porque não deve ser assim, porque não devemos ser assim. E então, diante disso, a gente fica se perguntando o que fazer. E muitas vezes, nas minhas conversas com o meu conselho, com os presbíteros que também estão comigo nesta igreja, a gente fica tentando imaginar o que nós podemos fazer para que vocês sejam renovados e tomados da alegria do Senhor. E eu sei que nós não podemos andar como muitos outros por aí andam, ou muitas igrejas estão fazendo, trazendo inovações para dentro do culto do Senhor, para que o coração dos irmãos sejam tocados por isso, e de certa forma sejam renovados em alegria e em prazer de estar na casa de Deus, adorando o Senhor. É por isso há muitas implementações colocadas mundo afora, e aí nós temos visto mudanças acontecendo, igrejas pintando suas paredes de preto, colocando jogo de luz e outras coisas mais, o culto sendo enchido de entretenimentos, a fim de que aqueles que estão dentro daquele ambiente possam sentir-se alegres e felizes e, de certa forma, serem impactados, para que no próximo encontro, na próxima reunião, estejam também presentes, a fim de ver qual será a próxima novidade do dia, para que você esteja bem e que você possa realmente adorar e glorificar a Deus. E o que eu percebo então, e daquilo que Deus tem falado ao meu coração, e daquilo que João também falou para aqueles irmãos que estavam sendo assolados desta maneira, e que se encontravam neste momento de perseguição, de frieza, de letargia, de desânimo, de falta de compromisso com o reino e com o Senhor Jesus Cristo. Ele não chegou a escrever coisas para animá-los, ou levantar pessoas para estarem massageando o ego de quem necessita, dizendo que Deus concedeu você poder, tudo é possível para você, você pode todas as coisas, ou algo dessa natureza, para que você se sinta bem, e assim creia que você pode, porque o Senhor lhe deu poder para isso, lhe transformou em nova criatura, ou algo dessa natureza. Mas o que percebemos é que João, então, ele, em vez de fazer estas coisas, ele escreve este quarto evangelho que é um evangelho especial e diferenciado dos outros 3 sinóticos, e mesmo que fale acerca de Jesus e da pessoa do Cristo, ele traz algo muito mais sublime sobre a pessoa do Filho de Deus, e o propósito pelo qual ele escreveu, ele descreve no capítulo 20, no final do capítulo 20 deste evangelho, ele diz que estas coisas foram escritas para que você creia que Jesus é o Filho de Deus, e crendo nisso, saiba que você tem a vida eterna. Ele designa isso. E ele então começa o seu evangelho, com um prólogo daquilo que ele vai tratar ao longo de todo ele, e nesse prólogo ele fala coisas grandiosas acerca de Jesus, e ele não estava preocupado com a situação da enfermidade dos irmãos, ou da tristeza dos irmãos, ou do que ele poderia dizer a cada situação e circunstância que os irmãos encontrassem. Ele simplesmente põe doutrina para os irmãos, ele ensina acerca de Jesus Cristo e da nossa realidade como ser humano e pecador, a fim de que você possa entender e compreender aquilo que foi feito em prol da sua vida, ou da vida daqueles pelo qual ele deu o seu sangue.
Ele derramou o seu sangue. E nós também ficamos a pensar isto, irmãos, até quando nós agiremos desta maneira? E aí nós percebemos então que o que falta em nós é o conhecimento destas verdades. Do mesmo jeito que Osé escreveu no passado, dizendo que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, hoje novamente isto se repete. Somos ignorantes quanto à obra redentiva realizada por Jesus Cristo e sobre a pessoa do Filho de Deus. Nós deveríamos saber muito mais acerca dele do que ele fez, a fim de que nós possamos chegar do modo certo diante dele, ou estar do jeito dele. E talvez também seja por esta razão que Deus está permitindo nós sermos assolados por tantas coisas. Por doenças, por ansiedades, por tristezas, angústias profundas, por uma frieza que gela o nosso coração em relação ao Senhor e às coisas do reino. Talvez por isso também suceda muita contenda e conflito nos lares, nos corações. Talvez por isso seja o nosso coração assolado com dúvidas e incertezas acerca da obra do Senhor. Mas o que este Evangelho então traz para nós? O que é que ele deseja nos ensinar ou revelar acerca do Senhor Jesus, para que possamos perceber esta verdade que traz vida ao nosso coração? Então, olhando para o texto que nós lemos, nós percebemos Jesus dizer algo acerca dele, como em outros textos espalhados nesses capítulos do Evangelho de João, ele também fala. Não é de admirar que neste livro esteja os 7 eu sou, com os seus efeitos. E o que falta a nós é refletirmos sobre isto e nos apegarmos a isso de tal maneira que o efeito relativo a cada eu sou seja uma realidade em nós, e que tome todo o nosso ser, e que essa verdade, ela entre nas nossas entranhas e no nosso coração de tal maneira, que sejamos transbordantes de alegria, de confiança e de força, para perseverarmos até o fim. Porque Ele é quem Ele é. Ele é quem Ele é. E aí nós precisamos realmente refletir sobre isso, e talvez hoje você possa também atentar para você, e precise refletir qual é o seu problema em relação a isso. Por que nós agimos do jeito que agimos? Por que estamos tão frios de vez em quando? Por que não desejamos estar no culto ao Senhor? Por que estar no culto não é a nossa alegria? Porque às vezes nós nos sentimos assim pressionados pelos nossos pais para vir para a igreja, porque o nosso coração não quer estar aqui, e isto tudo diz respeito à nossa ignorância, à nossa falta de conhecimento acerca do Filho de Deus e da obra que Ele fez. Então vamos pensar um pouco nisso, e olhando para o texto que nós lemos, esse texto se encontra no capítulo 12, e esse capítulo precede os momentos finais do ministério de Jesus sobre a terra. Então ele já havia caminhado, em outro momento ele falou que era luz também, e lá no capítulo 1, João escreve dizendo que a luz, era que a luz resplandece, aliás, que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, no verso 4 do capítulo 1, e no verso 5 ele diz, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, ou não a compreenderam. Ele fala sobre isso. E no capítulo 8 ele também fala que ele é a luz do mundo, e quem segue ele não anda nas trevas. Ele diz assim, ele atesta isso para nós.
Então, como nós devemos entender essa situação? E como nós devemos melhorar nossa alegria diante de um Deus que operou tamanha salvação em nossas vidas? Para isso precisamos conhecer, tá bom, a nossa situação, ou o nosso estado, a nossa realidade antes de Cristo e nossa realidade depois de Cristo. Antes de Cristo ter entrado em nossa vida, o que acontecia e sucedia conosco, e depois que Ele entrou em nossa vida, o que aconteceu conosco, em que posição e condição nós nos encontramos atualmente e agora. E aí então nós olhamos para o texto diz o seguinte, o próprio Cristo está falando isso: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, quando nós lemos esse texto, nós percebemos algo, e a primeira coisa que nós vamos identificar, tá bom, é que Cristo está dizendo que Ele veio a este mundo como luz, para que aqueles que olharem para Ele, crerem nele, não permaneçam nas trevas. E essa questão de permanecer nas trevas é o que nós vamos analisar primeiro. Como se dá isso? Ou o que são essas trevas? O que diz respeito a isso? E por que o Senhor está dizendo que é preciso crer nele para não permanecer nessa treva? Bem, primeiro de tudo, nós devemos entender que trevas diz respeito a todo o império do mal e tudo aquilo que pertence a esse mundo, que causa tristeza, dor, desânimo e outras coisas mais. Aprisionamento, perca de alegria, enfermidades, doenças, tudo isso. E como isso então veio sobre nós e sobre toda a humanidade? Isto veio devido à entrada do pecado no mundo. Isso tudo que acontece hoje de mal e de ruim, de todas estas coisas que nós experimentamos cotidianamente em nossa vida, das tribulações que se levantam, que nos abatem a alma e que nos deixam realmente no estado que nós estamos, advém da queda de Adão. No momento em que ele desobedeceu a Deus, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, nós fomos sujeitos a estarmos nas trevas. Toda a humanidade, ela foi colocada no reino das trevas. Quando ele pecou, ele sujeitou todos nós a este reino que está presente no mundo e que assola todo ser humano e que causa uma desgraça em nossa vida e faz com que nossa família seja perturbada, nosso coração seja assolado, enfermidades venham sobre nós e tudo mais que vem para destruir e abater nossa alegria e a nossa abundante vida. Advém dele. Mas não somente isso. O texto de Efésios diz que nós não fomos somente colocados nas trevas. No capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, ele vai dizer algo grande nisso. Efésios capítulo 5, no verso de número 8, ele diz assim: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, a realidade antes de Cristo entrar na nossa vida, é que nós não estávamos somente sujeitos às trevas, ou ao império das trevas, ou fazíamos toda a vontade e desígnio dele, do inimigo de nossas almas. Nós éramos conduzidos pelo príncipe da potestade do ar, para atentar para tudo aquilo que ele designava fazer, e também atentar para os desejos da nossa própria carne. Por quê? Porque nós também éramos trevas. Nós tínhamos uma natureza pecaminosa, decaída, que inclinava-se para o mal e que distanciava-se cada vez mais de Deus. Ainda há isso no coração dos seres humanos que não estão em Cristo, e nós podemos perceber isso diante da realidade que nós vivemos no seio da nossa família, onde muitos não querem saber do Senhor, no seio de muita gente por aí afora, que comete todo tipo de atrocidade. Esta semana foi notícia de que a Corte Suprema dos Estados Unidos
revogou a questão do aborto para muitos estados americanos. E aí houve uma revolta de muitos ativistas que queriam continuar pecando e cometendo assassinato, matando crianças inocentes. Houve até uma postagem do pastor Renato Vaz acerca disso também, onde uma americana sai falando lá que matou 3 e se sente feliz por ter feito 3 abortos. Então perceba, irmãos, que não é somente estar nas trevas, mas também ser trevas. Antes do Senhor, nós estávamos lá e nós éramos trevas, nós éramos rebeldes a Deus, nós não queríamos comunhão com Deus, embora tivéssemos certo entendimento do ser de Deus, mas nós não procuramos Deus, não queremos adorar a Deus, não queremos servir a Deus, nós queremos que Deus nos sirva, nós queremos que Deus faça algo agradável em nossa vida, e que Ele apoie os nossos sonhos e as nossas cobiças todas, e que nós possamos ser aqueles que colocam Deus na parede para atender os desejos do nosso coração. Nós queremos conquistar, nós queremos alcançar fortunas e bens, nós queremos viver conforme a regalia do nosso coração, e isso tudo tem a ver com as trevas. Nós somos egoístas e não olhamos para o próximo, nem para a necessidade dos outros, nós não amamos como deveríamos amar, nós só pensamos em nós mesmos, nós nos rebelamos contra Deus e contra a vontade do Senhor, porque nós estávamos nas trevas, e nós éramos trevas. E não somente isso, irmãos, essas trevas também fazem um estrago maior em nossa mente e em nossa capacidade de ver. Na primeira carta de João, no capítulo de número 2, a partir do verso 9 vai dizer assim, primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso de número 9, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Além de ser trevas, de estar nas trevas, as trevas ainda têm a capacidade de cegar o entendimento das pessoas, e elas não sabem para onde vão, elas não têm ideia de que o destino delas é a morte eterna, é o inferno, e ainda que a gente coloque isso diante delas, as trevas lhes cegam de tal maneira que elas não acreditam nisso, e não assumem realmente que isso é real, e não se arrependem disso, mas continuam caminhando da mesma forma. Veja o que o texto diz, ele anda nas trevas, e ele não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Não somos capazes de ver o nosso destino final, não somos capazes de enxergar para onde seremos lançados quando não estamos em Cristo. A humanidade toda caminha desta forma, cega de entendimento, e não sabe que será lançada no mais profundo mar do abismo do inferno, das trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. E todos aqueles que caminham desta forma serão lançados lá, porque estão nas trevas, são trevas, não sabem para onde vão, porque as trevas cegam o seu entendimento. E esta realidade de estar nas trevas, ser trevas e ter tudo isso sobre aqueles que não têm o Senhor, também havia estado em um momento da nossa vida sobre nós. E esta enfermidade mortal, esta chaga, não pode ser removida por nós. Nenhum de nós temos condições de fazer isso. É como se nós tivéssemos uma enfermidade mortal, e que esta enfermidade não possuísse nenhuma cura, humanamente falando. Ainda que os homens tentem, isto é impossível. É impossível.
não podemos sair das trevas e deixar de ser trevas, porque esta enfermidade é incurável. É uma enfermidade mortal, adquirida desde o princípio, e está sobre todos os seres humanos. Estava também sobre nós. E o que aconteceu então? Supondo a ideia de que estamos doentes com enfermidade incurável, de repente alguém, um outro ser, traz uma cura. E esta cura não tem preço, mas ela é dada a nós. Ela vem e é lançada sobre você, a fim de que você seja curado desta chaga, desta enfermidade. O que deve acontecer então com um coração que recebe isso? Esta pessoa, com certeza, ela será eternamente grata pelo dom que foi dado a ela, pela oportunidade de vida que ela passa a ter em virtude desta cura, daquilo que foi providenciado para retirar esta enfermidade mortal e incurável de sobre nós. E é isso agora que nós precisamos atentar. Nós já sabemos a nossa realidade antes de Cristo. Nós estamos perdidos em nossos pecados delitos, estávamos mortos espiritualmente, estávamos nas trevas, eram as trevas, e a treva cegava o nosso entendimento, e nós estávamos totalmente entregues. Nós não sabíamos nem o destino nosso qual seria, mas a Bíblia descreve que seria a morte eterna, a condenação eterna, o juízo eterno de Deus estaria sobre nós, nós seríamos lançados no inferno. Mas pelo amor, graça e misericórdia de Deus, Ele providencia algo, e este algo que Ele providencia, está também descrito neste verso, eu vim. Quem é esse eu vim? Eu vim como luz para o mundo, eu vim, esse eu aqui é Jesus, é o Filho de Deus. Mas quem é o Filho de Deus? Quem é Jesus para nós? Jesus é uma das pessoas da Trindade, o Filho eterno do Senhor, que habitava no alto sublime céu e que desfrutava de plena comunhão com o Deus Pai, e é por meio dele que todas as coisas foram feitas e criadas, conforme descreve este Evangelho. Tudo que existe foi feito por ele, é sustentado por ele, nele tudo subsiste. Esse Jesus também, ele é a imagem do Deus invisível, ele é Deus encarnado. Não somente nisso, mas nele habita toda a plenitude da divindade. Esse é o Cristo que estamos falando, e este que se declara que Ele veio como luz para este mundo. E não somente isso, mas Ele se coloca como aquele que realmente pode tirar você das trevas. Ele é a solução para isso. E se qualquer ser humano na face da terra estiver passando por qualquer tipo de assolação, seja ela de qualquer natureza que seja, Ele pode resolver, Ele é a solução, porque Ele foi colocado para isso, e Ele tem todo o poder para fazer isso. Quando nós lemos os evangelhos sinóticos, e alguns capítulos do Evangelho de João, nós contemplamos a magnitude desse Cristo, que tem poder para resolver tudo. Não há nada que Ele não possa realizar e fazer. Não há coisa nenhuma que Ele possa ser impedido de restaurar, de transformar, de curar, de libertar. Ele é poderoso para fazer isso.
Ele é grande para fazer isso, ele é sublime para fazer isso. Ele recebeu toda a autoridade para fazer isso, para ser quem ele é, para ser o Filho libertador, aquele que cura e que restaura todas as coisas. E ele se põe assim. Veja alguns exemplos disso. Há uma mulher que há 12 anos é descrita na Bíblia que estava com uma hemorragia e que ela gastou tudo quanto tinha procurando resolver o seu problema. Ouviu falar de Jesus e propôs no seu coração chegar a tocar nas vestes deles, porque ela cria que se tocasse na veste dele, ela seria curada. Às vezes tentamos imaginar por que ela pensou dessa maneira, por que não tocar propriamente no Senhor em vez das vestes do Senhor, não é? Mas existem também outros versos dos evangelhos que dizem que multidões afluíam para ter com ele, e muitos lhe tocavam a orla da veste, e todos aqueles que tocavam a orla das vestes eram curados e libertos. Há um testemunho disso nos evangelhos. Talvez ela tenha ouvido falar acerca disso, então propôs tocar apenas na orla das suas vestes para ser curada. E o que acontece então? Jesus é chamado por Jairo para ir à casa dele, porque a filha dele está terrivelmente enferma, a ponto de morrer. E esta mulher, Jesus, enquanto vai no trajeto da casa, a multidão apertando ele, esta mulher, ela rompe a barreira toda e chega a tocar nas vestes de Cristo. E quando isso acontece, sai virtude e poder de Cristo para curá-la. E no mesmo instante, aquela mulher foi curada, a hemorragia foi estancada, o poder de Cristo operou, restaurando tudo que estava em desordem lá dentro. E ela sentiu isso. E Cristo também sentiu que dele saiu poder para curar aquela mulher. E então ele pergunta: quem me tocou? E todos assim atônitos à sua volta, Pedro fala: Senhor, muita gente está imprensando o Senhor, como o Senhor pergunta quem lhe tocou? E ela disse: não, alguém tocou em mim, porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. E aí então a mulher prostra-se diante de Jesus e diz que foi ela que tocou, e ela conta a sua história, e isso está registrado no Evangelho, para que a gente possa crer que Jesus é poderoso para curar toda sorte de enfermidade. E quantos outros não foram curados e paralíticos foram levantados por Jesus? Este eu que disse que veio ao mundo para ser luz dos homens, para operar estas coisas, será que Ele hoje também não é poderoso para efetuar estas curas em nosso meio? Será que Ele não é poderoso para livrar alguém de perturbações, de demônios, de opressões, de ansiedade, de depressão? Ele é grande, irmãos, e Ele pode, irmãos, e nós precisamos crer nas verdades que Deus deixou para nós. Nós precisamos olhar para esse Cristo e contemplar a sua sublimidade, a sua grandeza e aquilo que Ele disse que Ele é e Ele veio fazer. Este Cristo, irmãos, Ele é capaz de suprir nossas necessidades mais simples de alimentação. Porque a Bíblia também conta de uma multidão que estava seguindo Ele para ouvir a sua palavra e o seu ensinamento. E que já era perto da hora da refeição ao meio-dia, e toda aquela multidão estava ali diante dele, e os discípulos então pedem a Cristo que disperse a multidão, manda embora para que eles possam comprar comida e se alimentar. Eles não estão cansados de andar. Façam o seguinte: alimentem vocês a eles. Eles seria necessário mais de 200 denários para poder alimentar essa multidão toda. E para experimentá-los, ele fala estas coisas, mas ao mesmo tempo ele pergunta o que é que tem por aí. E havia um menino com 5 pães e 2 peixes. Trouxeram a ele. Ele toma esses 5 pães e 2 peixes. Ele dá graças a Deus, ao Pai, que é o provedor de todas as coisas. E ele então ora ao Senhor e pede para que isso seja distribuído entre a multidão. E há uma multiplicação disso.
Mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. Se contarmos esposas e filhos, 15, 20 mil pessoas. Como o judeu tem muito filho, pode ter até mais pessoas. Milhares de pessoas foram alimentadas por aqueles pães e peixes multiplicados pelo Senhor Jesus. E mais, irmãos, ainda sobraram 12 cestos cheios, como provisão para os seus discípulos, para que ele entendesse que não precisavam se preocupar com estas coisas, porque o vosso Pai necessita que você saiba delas antes mesmo de você pedir a Ele, e que nós valemos muito mais do que as aves do céu, do que os lírios do campo, e Ele está disposto a abrir a porta para fazer chegar a necessidade de cada um, conforme Ele designou para o bem-estar de todos, porque Ele é Deus. Ele é sublime, Ele é grande, Ele é poderoso para fazer isso. Em outro momento Ele alimenta mais de 4.000 pessoas com isso também. Depois Ele alerta os seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Eles pensam que Ele está falando do pão físico. Ele diz: vocês não entenderam? Quando multiplicamos os pães para os 5.000, quantos cestos sobrou? 12. E quando multiplicamos os pães para os 4.000, quantos cestos sobraram? 7 cheios. E vocês ainda não compreendem isso? Isto é o que é ser luz para o mundo. É para abrir o nosso entendimento que a treva cegou, e fazermos compreendermos que Ele tem cuidado de nós. Porque é isso que descreve a sua palavra. Apresente tudo em oração diante dEle, porque Ele tem cuidado de vós, diz a palavra do Senhor. E nós precisamos então captar isso, e não ficarmos preocupados, e correndo atrás, e querendo fazer o máximo de esforço possível, para garantir algo que Deus já prometeu, e disse que daria àqueles que o amam. Nós, irmãos, é a nós que Ele está dizendo isso, e é isso que Ele quer que você e eu entenda, para deixar de sermos pressionados pelo sistema, pelas trevas que envolvem o mundo todo, e andemos como verdadeiros filhos da luz, libertos destas coisas. Outra feita, também é designado nas Escrituras o poder que Ele tem sobre a natureza. Porque depois da multiplicação dos pães e peixes, Ele comissiona os seus discípulos a passarem para outra margem do lago da Galileia, ou de Genezaré. Os seus discípulos entram no barco e começam a navegar, enquanto Jesus sobe para o monte para orar. E enquanto eles estão lá, vem uma tempestade de vento e assola o barco, de tal maneira que eles ficam desesperados. Jesus está no monte orando ao Pai, e na terceira, quarta vigília da noite, ele sai caminhando sobre as águas, e ele chega próximo ao barco, e os discípulos, quando olham para aquilo, ficam admirados e aterrados de medo e de temor, e acham que é um fantasma, e Jesus olha para ele e diz: sou eu. Pedro, para mostrar realmente que é alguém de fé, diz ao Senhor: se és tu mesmo, Senhor, manda eu ter contigo sobre as águas, porque ele ficou admirado por Jesus estar caminhando sobre as águas. O Criador disso tudo, Ele é capaz de fazer isso. E aí então Pedro fala assim, desta maneira, Jesus diz: vem, e ele então começa a caminhar sobre as águas, mas quando olha para o vento, começa a afundar, teme e começa então a submergir. Aí o Senhor Jesus toma ele pela mão. Você sabe o quanto é difícil segurar alguém na água pela mão, não é? Jesus segura ele pela mão e faz ele entrar no barco. Todos ficaram aterrorizados com isso, e aí então Jesus dá ordem ao vento e ao mar. Ele diz ao vento: aquieta-te, emudece. E ao mar ele diz: aquieta-te. E o texto bíblico diz que no mesmo instante, tudo se fez bonança. E eles ficaram olhando para aquele homem que ali estava diante deles, e disseram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?
eu vim descrito aqui para ser luz para o mundo. É Ele que faz estas coisas, é Ele que pode fazer cessar de chover, e é Ele que pode fazer chover onde Ele quer, é Ele que pode fazer a terra se abalar e tremer, é Ele que pode levantar ondas gigantescas nos oceanos e fazê-las cessar com sua palavra. Ele tem toda a autoridade sobre tudo, porque Ele é o Criador dela, e tudo lhe obedece. Até as estrelas do espaço vêm até Ele quando são chamadas perante Ele, e Ele conhece cada uma delas pelo nome, e Ele atribuiria o poder e a autoridade sobre elas para influenciarem a terra conforme Ele quer, porque Ele é Senhor e Rei de tudo. E Ele veio como luz para o mundo, cheio de sua glória e majestade. E é por isso que João descreve: nós vimos a glória dele, glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este é Cristo, é quem nós professamos crer, é quem nós confessamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas não é somente isso, não. A Bíblia também vai descrever Ele como sendo aquele que tem autoridade sobre os espíritos imundos, sobre os demônios, que hoje estão espalhados sobre toda a terra, perturbando muita gente, oprimindo muitas almas e conduzindo muitas delas ao inferno e à desgraça, porque o desejo dele realmente é destruir o ser humano, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Ele está agora atuando nos filhos da desobediência e levando todos eles ao fracasso. Ele é aquele que incentiva o marido a pular a cerca e adulterar. Ele é aquele que conduz jovens para a prostituição e as drogas. Ele é aquele que perverte a natureza humana a fim de que ela acredite que pode ser outra coisa diferente daquilo que Deus o criou. E aí então nós temos aí essa ideologia toda permeando e assolando multidões, jovens e adolescentes perturbados em espírito, porque nasceram homem e a mente quer ser de mulher, e as mulheres que nasceram mulheres querem ser homens e depois querem ser bicho. Irmãos, tem até notícia na internet de um homem que quer virar uma collie, um cachorro, e procura se fazer cirurgias plásticas para parecer cada vez mais com um cachorro. Tão grande é a treva que essas pessoas estão e a opressão do inimigo e dos demônios sobre estas vidas, que eles atuam desta maneira. Muitos, em vez de estarem sustentando sua família, saem para a farra, gastam todo o dinheiro e trazem prejuízo para casa, e depois ainda querem ser honrados e respeitados e querem andar conforme o seu próprio pensamento. Filhos rebeldes, irmãos, que estão se entregando à prostituição e que logo cedo se entregam à sexualidade, às relações sexuais, e acabam denegrindo em seu próprio ser aquilo que Deus criou para glorificar a Ele. E aí vemos o caso da menina abusada de 11 anos, que gerou um filho e que com 7 semanas, agora 7 meses, 29 semanas. 29 semanas agora vem abortar. Eu não sei nem como anda este caso, mas só em ouvir estas coisas nós percebemos a realidade do mundo das trevas atuando nos demônios em vidas que estão distantes de Deus. E irmãos, isto é lamentável, mas a Bíblia descreve que esses demônios, quando encontraram-se com Jesus, eles prostravam-se ante a sublimidade do Filho de Deus. Eles se prostram, eles reconhecem que Jesus é o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E simplesmente o Senhor os repreende, e até muitas vezes mandou que eles ficassem calados para não dizer aos outros quem Ele é. Os demônios sabem quem é o Filho e nós não conhecemos o Filho. Chegaram
a rogar a este filho que não o mandasse para o abismo, mas que permitisse que ele entrasse numa manada de porcos, e o Senhor Jesus concede isso, ele entra nos porcos, milhares de demônios entram nos porcos, os porcos são conduzidos a um desfiladeiro, caem, despencam, morro abaixo, todos eles morrem. E aí os homens da cidade que ouviram isso, em vez de se alegrar com a libertação que Deus fez de um homem que estava possesso de uma legião de demônios, simplesmente manda o Filho de Deus se retirar da cidade deles, porque estragou o negócio deles. E é isso que acontece, que existe, mas nós percebemos a grandiosidade de Jesus, e todos aqueles que chegaram até esse Cristo, rogando a Ele pela libertação de possessões, Ele operou um milagre. A mulher cananeia em Marcos 7, anda uma distância enorme, porque ouviu falar que Jesus é capaz de repreender demônios. E Jesus, depois de estar pregando e efetuando muitos milagres, ele resolve se esconder em Cafarnaum. E ele tenta entrar numa casa, mas essa mulher vai atrás de Jesus. E chegando Jesus, dialoga com ela, e ela dialoga com Jesus. E diz: Senhor, mestre, tem compaixão de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. E o Senhor Jesus, para atestar a sua fé, diz: não é bom nós pegarmos o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, porque ela era gentia, e os judeus tratavam os gentios como cães, como cachorros. E aí essa mulher responde e reconhece que esse Cristo realmente é prometido e vem dos judeus. Ele diz: é, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas da pequena graça que vem sobre as mesas dos seus senhores e chega até nós. E Jesus se admira, porque ela passou a crer por causa do testemunho de que ela ouviu de outros que creram nele, daquilo que foi prometido nas Escrituras. E aí diz: mulher, como é grande a tua fé, seja feito conforme você crê. E a Bíblia diz que Jesus não precisou ir até lá onde estava a filha dela endemoniada, mas a ordem de Cristo naquele momento, dizendo que seja feito conforme a tua fé, simplesmente foi até onde aquela criança ou menina estava, e a libertou completamente do demônio. E aquela mulher volta para casa, não sei a distância nem quantos dias, mas quando ela chega, a Bíblia diz que ela encontra a filha dela livre do demônio, sarada, curada, totalmente liberta, porque esse Cristo é capaz de fazer isso, de apenas com uma palavra libertar qualquer um, de qualquer possessão ou prisão espiritual que ele se encontra. Agora, irmãos, diante de sabermos a nossa realidade e quem é esse eu vim, ele diz agora, que é preciso crer nele para ter tudo isso sobre o seu ser, sobre sua vida. É preciso crer nele. E crer, obviamente, implica em obedecer a sua voz, e atender o seu chamado para aprender dele, que é manso e humilde de coração. Em uma das festas solenes de Israel, em que os judeus, como era, moravam e celebravam, o Evangelho relata que no último dia, Jesus se levanta dentre a multidão e exclama em alto e bom som, dizendo assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Este é o convite de Jesus, para crer nele.
Em João 8 ele diz que ele é a luz do mundo, e aquele que nele crê não andará nas trevas. Ele é aquele que liberta-nos das trevas. Ele é aquele que aniquila todo esse poder que existe no mundo e que transforma também a nossa natureza, que é treva, em luz. Há uma mudança quando nós cremos em Jesus. Há uma transformação real que acontece sobre nós quando nós passamos a crer em Jesus. Quando nós atendemos e olhamos para o Filho de Deus e contemplamos realmente quem Ele é, e a obra que Ele fez, e tudo isso que está diante de nós no Evangelho de João, e que nós precisamos conhecer, e que hoje é razão pela qual nós precisamos tirar de nós tudo aquilo, irmãos, que impede de sermos plenamente alegres no Senhor. No Senhor. É óbvio que nós entendemos também que Deus tem os seus propósitos em permitir que nós venhamos a passar por alguma dificuldade, ou enfermidade, ou situação difícil. Mas agora você precisa entender que no momento em que você creu em Jesus Cristo, você não está mais nas trevas, nem você é mais trevas, nem as trevas estão cegando o seu entendimento. Você tem a luz de Cristo, que te libertou de tudo isso, e que agora ilumina o seu entendimento, para você saber a real situação que você está vivendo, e desfrutar do discernimento e da revelação dEle, sobre tudo que você está experimentando. Nenhum de nós caminhamos sozinho, Ele está conosco, e em todo momento que nós invocarmos o nome dEle, Ele responde a nós. Ele se apresenta. Ele disse que não nos deixaria órfãos, estaria conosco, e Ele deixou o seu Espírito para que a gente tenha certeza disso. Ele está conosco e habita em nós. Ele conquistou isso para nós, Ele deu isso para nós, é dádiva do alto para mim e para você. Paulo, atestando sobre esta realidade, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, ele fala que Deus resplandeceu a sua luz em nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, o texto vai dizer assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, por meio de Cristo, irmãos, nós recebemos luz. Nós não somos mais das trevas, somos da luz. Nós não pertencemos às trevas, não estamos no reino das trevas, porque o texto bíblico diz em Colossenses 1 que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele diz isso para nós. E esta é a realidade que nós temos em nós hoje. Ele fala sobre isso. Não somente isso, mas Pedro também, em sua carta, no capítulo 2, no verso 9, ele vai dizer assim: bendito seja Deus, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou para a sua maravilhosa. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Veja que coisa grandiosa, irmãos. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Nós somos o povo eleito do Senhor, nós somos a nação santa, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, e o propósito é de proclamar as virtudes deles. Mas, se a Bíblia diz estas coisas, por que então nós somos tão frios e não somos tão felizes no Senhor? É isso que eu vos disse, porque nós somos ignorantes acerca de Jesus, da obra dele, do efeito dela sobre nossa vida e de quem nós somos. De quem nós somos. Quando os apóstolos, eles foram inundados por essa luz e que eles perceberam todas essas coisas a ponto de deixarem escrito para nossa força, o nosso fortalecimento, para nos libertar dessas opressões todas e tirar a gente destas situações de tristeza, de ansiedade, de preocupação, de enfermidade e tudo mais, para focarmos os nossos olhos no Senhor, você vai observar que ele aponta para Jesus. E a razão de nós estarmos aqui, não é porque neste lugar tem um louvor agradável, ou porque eu posso trazer uma palavra, ou porque o pastor é carismático, ou algo dessa natureza. Ou a razão também de muitos não estarem aqui hoje, talvez seja porque eu ainda não fiz uma ligação para você, ou não o visitei. Às vezes outros irmãos fazem visitas, porque nós comissionamos pessoas para estarem visitando, e esses irmãos chegam a mencionar que está um pouco ausente, mas o pastor não liga, não vem nem me ver, não sabe como estou e etc. Eu passei por uma dificuldade, isso, aquilo, outro. E às vezes, irmãos, os irmãos que estão visitando, a resposta que eles dão, eita, olhe para Jesus. Não olhe para o homem, olhe para Jesus. Em certo ponto eles estão certos, no outro ponto é como se eles estivessem atestando, a culpa é dele mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, ainda que eu derramasse todo o meu sangue, ele não seria capaz de expiar o menor pecado da vida de ninguém. Mas a menor das gotas, a milésima parte do sangue de Cristo, ele te libertou das trevas, e ele te deu nova vida. E a razão de você estar aqui, não sou eu, nem é ninguém, porque não existe ser humano na face da terra, capaz de fazer obra como esta, somente Jesus. Não existe homem que possa trazer uma palavra que vivifica, porque no homem não existe palavra de vida, pois as palavras de vida provêm de Jesus. Ele sim é aquele que pode operar nova vida nos corações. E foi Ele que libertou você das trevas, foi Ele que deu a você o poder de ser feito filho de Deus, foi Ele que te reconciliou com o Senhor, não foi eu, nem foi ninguém, ou nenhum outro ser humano na face da terra. Convém simplesmente que eu diminua e que Ele cresça, e que não existe glória que deve ser atribuída a homem nenhum, por mais piedoso que ele seja, a piedade dele vem do alto, porque ele não pode fazer coisa alguma se do alto não lhe for concedida. Ele não tem sabedoria para nada, porque toda boa dádiva vem do Pai das luzes, por meio de Jesus Cristo, que concede dons aos homens para que seja operado conforme Ele quer. E não é por mim, nem por ninguém que você está aqui, você está aqui por Ele, você foi amado dEle,
Você foi escolhido por Ele para ser dele, para glorificar a Ele. Então honre a Ele. Venha ao encontro dEle nas reuniões solenes estabelecidas por Ele mesmo, para que você glorifique a Ele, e não espere receber coisa alguma de ninguém, pois nós não temos nada de bom a oferecer a ninguém, mas Cristo tem, e Ele pode te livrar do teu sofrimento, da tua dor, da tua solidão, daquilo que amargura o teu coração, da doença que te assola, da tristeza que abate tua alma, da família tão carente de graça. Ele pode, porque Ele é a luz do mundo, e quem crê nele não permanece nas trevas. E se há alguém aqui que ainda não tinha condições, ou sabia de tudo isso, e que esta noite, mediante isto que foi trazido aos nossos corações pela palavra de Deus, deseja crer em Cristo, para não permanecer nas trevas, o momento é esse, de você entregar seu coração ao Senhor, a sua alma ao Senhor, e de confiar nele, pois Ele é poderoso para fazer isso. E basta apenas que você creia e confesse, pois Cristo disse que se me confessares diante dos homens, eu também confessarei o seu nome diante de meu Pai que está nos céus. Então eu quero perguntar se há alguém aqui esta noite que gostaria de crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E se houver, você levante sua mão que eu quero orar por você. Há alguém aqui que gostaria de fazer isso? De crer em Jesus Cristo, para ser liberto das trevas? Se você quiser, eu quero orar por você. Então basta que você levante sua mão. Há alguém aqui que desejaria fazer isso? Muito bem. Para nós que somos crentes, diante do que nós estamos vendo, vamos pedir que o Senhor novamente traga e recobre a nós a realidade de Cristo ser quem disse que Ele é, e que nós também possamos compreender a condição que nós estamos, a realidade que nós estamos hoje, em virtude de sermos cristãos. Ele é poderoso para nos livrar de todas as mazelas presentes no mundo e em nossa vida. Vá até Ele. Vá ao encontro de Jesus. Ele já o convidou para isso. Aprenda dele. Creia em quem Ele diz que Ele é. E você encontrará descanso para a sua alma e sua vida. Lembre-se disso. Só Ele pode fazer isso. E mais ninguém. E se nós temos sido negligentes, é hora de nós pedirmos perdão ao Senhor. Se só somos faltosos em glorificar o nome dEle e em alegrar-se nele, como disse Paulo, alegre-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegre-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor, somente no Senhor. As demais coisas são superficiais, a verdadeira alegria está nele. Precisamos orar e nos arrepender do modo pelo qual nós estamos caminhando com esse Jesus que professamos crer. Então eu quero convidar neste momento todos nós a ficarmos de pé. Também quero convidar o Ministério de Louvor para cá.
Meu Senhor, eu te peço perdão, Senhor, por nós. Em nome desta congregação, Senhor, eu me coloco diante de Ti para suplicar a Tua misericórdia, Senhor, em virtude das muitas faltas que cometemos para contigo. Não atentando, ó Deus, para quem Tu és, para quem é Jesus, o Filho de Deus, para a obra de salvação que Ele operou grandemente, Senhor, a nosso favor, pela libertação que trouxeste a cada um de nós, ó Deus, do império das trevas, pela transformação que realizaste em nosso ser, Senhor, porque antes éramos trevas, mas agora somos luz, e precisamos refletir essa luz à volta deste mundo, Senhor, que está mergulhado nessas trevas, e temos sido faltosos para com isso, não temos dado testemunho desta verdade, nem temos muitas vezes nos alegrado no Senhor, e muitas vezes queremos colocar expectativas, ó Deus, em seres humanos, em situações, em ambientes. Ó Senhor, perdoa, Senhor, porque, Senhor, é em Ti que nós encontramos verdadeira vida e verdadeira alegria. É somente no Senhor, não há outro. O Senhor não designou outra coisa, nem qualquer coisa, mas apenas em Ti mesmo, ó Deus, podemos encontrar a verdadeira alegria, a força, a vida, o alimento que sacia a sede da nossa alma, pois quem de Ti se alimenta, por Ti viverá. E todo aquele que come o pão e bebe o sangue de Cristo, jamais terá fome e sede, pois do seu interior fluirá rios de águas vivas. Meu Senhor, quantas verdades que estão desapercebidas no nosso coração, e por isso temos falhado e pecado contra Ti, não Te dando a devida honra e glória que Tu deves receber de cada um de nós. Mas muda este quadro, e continua a falar ao nosso coração neste lugar. Cuida deste rebanho que é Teu, que Tu compraste com o sangue precioso de Teu Filho, Senhor, e por Teu grande amor, ó Deus, os reuniste neste lugar, para que experimentasse de Ti, o verdadeiro pão do céu. Pai Santo, em nome de Jesus, tenha misericórdia e opera sobre nossa vida, e faz, ó Deus, a Tua obra em nossos corações, para a glória e honra do Teu nome. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém.